Oi, muito bom dia. Eu sou o Vini. Para você que não me conhece, eu gosto de gravar vídeos reflexivos. E hoje eu estou aqui numa casinha em algum lugar de Santa Catarina. Provavelmente falarei nos próximos vídeos. E vocês estarão escutando aí de fundo barulhos de pássaros, talvez algumas galinhas, enfim. Espero que vocês gostem. E a reflexão de hoje é para falar sobre Deus. Você acredita em Deus? É um tema bem difícil, né, de falar, mas eu vou tentar colocar isso em no máximo 7 minutos. Não porque 7 é um número do universo aí, né, mas também porque a minha GoPro aqui vai acabar a memória dela em 7 minutos. Então esse é meu desafio aqui para esse vídeo. Bom, então vamos lá. Começando com uma xícara de cafezinho com leite. Essa manhã de domingo maravilhosa, bem calma. O que é Deus, né? Cada um vai ter uma definição para si. E isso é a coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito de partilhar de uma ideia de que não existe só uma coisa que é certa. Existe aquilo que é certo para você. Então a minha definição de Deus, que eu pretendo expor aqui nesse vídeo, se der tempo, pode ser que seja diferente da sua. E isso é a coisa mais linda que existe no mundo. Quando duas pessoas se encontram para conversar com a mente aberta, a ponto de entender o ponto da outra pessoa e também se expressar, ambas estão se conectando e compartilhando pontos de vistas diferentes, de acordo com a experiência que cada uma dessas pessoas viveram, experiências essas que são únicas a cada uma dessas pessoas. É por isso que é muito errado, e eu não sou favorável à ideia de sermos extremistas. Extremistas a ponto de, não, Deus é isso aqui, ponto final, e eu vou colocar essa verdade para todas as pessoas, independente do que elas acreditem ou não. A minha é a verdade. Não, não é isso. Não partilho dessa ideia e não acho que isso é saudável. Mas, quando acreditamos em algo, uma outra pessoa acredita em outro algo, ambas têm a mente aberta para entender o ponto um do outro, e que, de algum modo, você possa aceitar algumas coisas dessa pessoa e agregar para o seu ponto de vista, é assim que eu acredito particularmente que a gente cresce mais. Então, o meu objetivo aqui com esses vídeos que eu gravo tanto com esse canal é justamente isso. E voltando pro tópico aqui de Deus, você acredita em Deus? Se você não acredita, tá tudo bem também. Não tem problema algum. Cada uma das pessoas está em uma fase da vida. Pode ser, às vezes, que você acredita em algo superior, mas você não gosta de chamar de Deus. Eu também tento achar uma nomenclatura para isso. E eu uso várias. Eu uso Deus, eu uso divino, eu uso universo, eu uso força maior, eu uso energia. E até agora, a que eu mais me identifico é com energia e força maior. Porque Deus, infelizmente, né, virou uma palavra muito pejorativa. E tem motoqueiros aqui também. E eu não sinto nem um pouco de saudade desse barulho quando eu escutava em São Paulo. Mas estou acostumado, então não é um problema para mim. Bom, voltando. Eu pensei muito se eu utilizaria esse termo Deus aqui no vídeo, mas eu quis usar porque Deus é o que todo mundo conhece, né? Todo mundo fala de Deus. Mas, caras, eu vou tentar expor meu ponto de vista aqui, para que seja de algum modo importante para você, e que a gente tenha aquilo lá que a gente falou no começo do vídeo, né? De compartilhar visões. Então eu espero que você também possa compartilhar a sua visão de Deus aqui nos comentários, para que possa agregar a mim e a outras pessoas que aqui forem ler seu comentário, tá? Mas a minha visão de Deus é que Ele habita dentro de nós, habita ao nosso redor. Então Ele está aqui, ó, nesse exato momento, em todo esse lugar aqui, ó. E não é só porque eu tô num lugar bonitinho que Deus tá aqui. E se você estiver numa cidade, Deus não tá aí. Não, claro que Ele tá. Deus tá em todo lugar, tá no nosso mundo, tá no universo. E a gente tem a capacidade de acessá-lo. E nós humanos temos essa capacidade, não vou dizer ainda maior ou melhor que dos animais, não é isso. Mas a gente tem a nossa mente, a mente racional. E cara, eu divinamente acredito que isso aqui nos foi entregue para utilizarmos isso da melhor forma possível. E o que está acontecendo hoje é que a gente não está usando isso da melhor forma possível. Mas não vem a esse caso.
Mas eu acredito que a nossa mente é o que nos possibilita conectar-se com essa força maior. E a partir dessa conexão, a gente conseguir ter uma vida melhor. E não digo nem de bens materiais, de fama, não. Isso é supérfluo, isso aí não tem nada a ver com isso. Isso aí, no máximo, pode ser uma consequência, se você quiser ter isso. Mas a gente pode ter uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida sem tantas preocupações. Sabe? Quando você vai para algum lugar, ou a todo momento do seu dia você está sempre preocupado com coisas que são irrelevantes para o seu momento, Deus entra justamente nesse momento para te acalmar, para te trazer uma paz interior, uma serenidade. É assim que eu venho vivendo nesses últimos tempos, e é através desse canal que eu tento compartilhar essas mensagens, para que você também possa alcançar essa plenitude. Porque, cara, é muito bom. Você está em paz com as pessoas, mas primeiramente você está em paz consigo mesmo. Porque você se entende. Você entende... Quando você se entende, você entende muitas coisas ao seu redor. E eu vou dar créditos, se assim posso dizer, a Deus. Porque Ele que me permitiu ter essa tranquilidade, Ele que me permite isso também. E não pense que é porque eu conquistei isso uma vez que para sempre vou ter isso. Não, é uma coisa que eu tenho que alimentar todos os dias. E eu percebo também, quando eu não paro de alimentar por uma sequência de dias, eu começo a voltar-se para o mundo, né? Também tem esse termo. O que é voltar-se para o mundo? O mundo hoje, como a gente conhece, ele está repleto de ódio, repleto de sensações ruins, negativas. Ele está vivendo uma baixa, né? Como tudo é cíclico, pode ser que em algum momento isso retorne. E eu acredito que a gente está indo para um caminho melhor. Mas, quando eu fico muito tempo sem essa conexão divina, eu percebo que eu estou indo para o lado negativo. E eu preciso recompor isso. E eu sei o caminho que, para mim, Vinícius, funciona. Para me conectar com o divino e continuar nessa caminhada. Compartilhando essas mensagens, compartilhando essa coisa boa. Que eu acredito que inspira outras pessoas e vão ajudar na jornada delas. Mas, bom, sim, eu acredito em Deus. Mas não é um Deus de barbinha branca. Na verdade, não é um Deus nem que a gente consiga ver, mas a gente consegue sentir. E a gente consegue, a qualquer momento, a qualquer instante, conectar-se com Ele através da nossa mente racional. Os animais, por si só, eles já fazem parte de Deus. Eles já são Deus em si próprios, sabe? Porque eles não têm essa mente racional para atrapalhar, digamos assim. Então eles apenas vivem. E o nosso objetivo como ser humano é conectar-se com o divino para viver isso, para simplesmente viver e parar de se preocupar com coisas que não importam, sabe? Não pense que a mente é algo ruim, a mente é muito importante, cara. A mente é incrível. A mentalidade, a mente humana, ela é capaz de pensar em coisas inimagináveis que qualquer animal não consegue. A gente pode ser criativo, a gente consegue, sabe? Por exemplo, esse deck que eu tô aqui, alguém, antes de construir esse deck, projetou na mente dela como que isso ia ser construído. Você já parou para pensar sobre isso? Como que isso não pode ser mais divino? Só por esse exemplo. Cara, você vê uma madeira, um tronco, você olhar para esse espaço, a mente humana fala, não, eu vou pegar uma madeira, eu vou cortar nessa medida, eu vou colocar aqui, e ainda maior, provavelmente não foi uma pessoa só que fez isso, ela fez com um conjunto de pessoas, com um conjunto de mentes conectadas, que a partir disso materializou aonde eu estou aqui agora. Você entende? Então, o mundo que a gente vive, eu acredito que é muito para isso. E a gente tem essa mente humana para materializar coisas divinas. E tá acabando a bateria da minha GoPro. Espero que você tenha pegado a mensagem aí. Eu pretendo falar mais sobre esse tema no futuro. Então, até o próximo vídeo. Fui.